Olá, gente. Então, que nem a gente combinou, finalmente eu vou mostrar pra vocês as minhas marcações aqui no livro A Mente Organizada. Foi um dos livros do clubinho de leitura que a gente faz aos domingos aqui no YouTube. Então, A Mente Organizada, do Daniel Levitin, Como Pensar com Clareza na Era da Sobrecarga de Informação. Eu comecei anotando aqui que dias que foram os nossos encontros, não tenho certeza, eu acho que tá tudo certo até o último dia. Coloquei aqui também quais que são as legendas, né, de que eu tava usando no começo. E a gente vai ver que à medida que a gente foi lendo o livro, vocês vão perceber isso, eu fui usando menos referências, menos código de cores, porque eu vi que não tava sendo mais tão necessário quanto no início. Essas inspirações eu peguei com a Fernanda, da Fala Fernanda. Dá então a diferença, né? Argumento central e teor definidor, ela gosta de colocar como duas coisas distintas, mas eu uso como se fosse uma só. Explicações ia ter essa marcadinha embaixo, exemplos também. Nesse caso eu coloquei a mesma cor para o argumento central, que são as ideias principais e o que eu considero importante. E vocês vão ver depois que isso continua nas outras marcações que eu fui fazendo, referências, então quando vai falando de outras pessoas, de outras coisas que é interessante poder buscar depois, curiosidade e termos, palavras-chave, isso tem ajudado bastante e eu tenho feito isso inclusive no nosso novo livro que é o Flow. Eu coloquei então todos os encontros, continuei aqui, comecei a fazer uma resumida, né, das principais ideias, memória, então ela é falível, limitada, pré-configurada, a gente precisa exteriorizar a partir da escrita, então pensar com clareza como, a partir do momento que a gente externaliza esse cérebro. Então eu fui trazendo essas ideias aqui. O resumo comecei a fazer no caderno, depois eu posso mostrar pra vocês, mas eu não fui até o final, porque eu identifiquei que as duas primeiras partes, digamos assim, mais importantes, seriam essas duas, depois eu não precisava tanto ficar resumindo, então eu parei de resumir por aqui, e até porque esse segundo capítulo, né, aqui as primeiras coisas pra entender, que ele fala sobre neuroquímica, enfim, são termos bem difíceis, e aí eu coloquei aqui também que teve aquela nossa conversa com a Irene, né, bem fato sobre categorização. E aí, então, eu só peguei esse sumário e expandi, que é um pouco do que eu faço no blog, que inclusive ainda não tá atualizado, mas assim que tiver eu vou avisar pra vocês. Então, tá vendo aqui, ó, primeira parte, informação em excesso, decisões em excesso, a história íntima da sobrecarga cognitiva, e não fala as outras partes. E aí eu tentei colocar, eu vi que não ia caber, e aí eu fiz aqui, então, aberto ainda mais essa sumarização que eu aprendi com a Fê também, eu achei bem legal. Então aqui é a continuação, e a gente vê aqui, ó, que eu comecei aqui nessa página 6, que eu enumerei que não tinha, né, essa numeração, como que eu fiz? A partir daqui, ó, que já começa as numerações do livro, eu só fui voltando, né, então 10, 9, 8, 7, 6. E aí eu começo aqui, ó, na 6 e não dava pra continuar, tá vendo? Não tem espaço. Então eu continuo na próxima página livre, que é a página 24. Então a gente vê que tem uma continuação da própria ideia do Bullet Journal, né? Então aqui acabei no 4, que eu começo no 5 e continuo até aqui, que eu tinha esse espaço. E coloquei esse post-it azul pra me localizar também, além dessa numeração das páginas. Então aqui dá pra ver, ó, o uso de cores, e aí tá tudo bem a gente às vezes marcar demais, mas o que eu achei bem legal é que quando eu uso esses amarelos aqui, eu identifico que é mais fácil. Deixa eu só avisar aqui, só um pouquinho que eu tô no Twitch também. Olá, bom dia. A primeira rodada eu tô gravando o folhear sobre o livro Mente Organizada, as minhas gravações, né, as minhas marcações, e daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês, tá bom? Se tiver online aí agora. Então, aqui eu fui marcando, né? Então, é legal que eu posso lembrar que só o amarelo que é o mais importante. E aí, no começo, como ele traz, né, muita introdução, ele vai apresentando tudo que ele vai trabalhar, tem mais marcações, mas a gente vai identificando que à medida que o livro vai passando, né, vai tendo essas menos marcações. Então, aqui é o sobrecarga cognitiva, que seria essa parte mais importante nesse momento. Aí eu fui enumerando, colocando algumas anotações de caneta. Eu vi que às vezes era legal
eu colocar, né, esses resumos para eu conseguir me localizar. Então, aqui qual que é a estrutura do livro. É muito legal quando o autor se propõe a fazer isso, né, no prefácio, o autor, enfim, que a gente tem uma visão geral do que vai ser trabalhado, né. Então, aqui no caso, a primeira parte, que é onde a gente está, é sobre a biologia subjacente ao uso desses sistemas externos. A segunda e terceira mostra como que a gente pode utilizar para controlar, né, a vida, ser eficiente, produtivo, feliz e menos estressado no mundo interligado, cada vez mais cheio de distrações. Então ele já foi avisando que na primeira parte teria muito mais conceituação e na segunda parte seria mais como que a gente coloca em prática. Fui marcando onde que começa, onde que terminam os nossos encontros. As palavras-chave aqui eu identifiquei que eu poderia marcar de caneta também, porque a primeira leitura eu fazia assim e depois eu voltava no segundo momento e marcava quando eu ia fazer esse resumo, mas não vai variando, vocês vão identificar que vai variando. Aqui ele fala onde está o óleo, eu achei muito legal, e daí eu desenhei o óleozinho e coloquei essas referências, então como que funciona, neuroarquitetura, por que é tão importante. E depois disso, inclusive, eu comprei um livro do Onde Está o Óleo para minha filha. Mais marcações. Dá pra ver que no começo tá bem mais coloridinho, né? Vocês vão ver aqui, ó. Aí eu fui marcando porque eu vi que tava um pouco disperso. E pra eu conseguir entender direitinho o que ele tá falando, né? Então essas distinções primordiais, ó. Agora e não agora. Aqui e agora e não aqui e agora. E aí depois ele vai falar o agora e o antes também, em algum momento que eu marquei também. Aqui eu coloquei, né, ele tava falando de Wug, que é o inseto, então vou desenhando também para eu conseguir localizar. Essa palavra ainda permaneceu em inglês porque a gente não tem uma versão de fato. Aqui, ó, já dá, não sei se dá para vocês verem, eu já comecei a marcar de lápis. Então eu fazia uma primeira leitura, e aqui eu não resumi, ó, parei, eu resumi só o primeiro capítulo. Então eu passava só de lapisinho e depois eu vinha com marcador de texto, e nisso já percebi que foi legal, porque na primeira leitura eu marcava mais e na segunda, até para eu conseguir direcionar, né, a minha atenção, a focar no conteúdo que o autor está trazendo, e aí depois no segundo momento eu vinha e colocava a cor direto, né, a cor que eu queria. E aí eu vi que nisso eu comecei a marcar bem menos, e foi aqui que eu comecei a diminuir tanto a quantidade de cores, porque em vez de eu usar aquele laranjinha da explicação, o lapisinho ele já dava conta disso, né? Aqui. Mas apesar que tem umas partes aqui que eu ainda marco, que eu achei que chamava mais atenção, tá vendo? Mas eu não necessariamente tudo que eu passava de lápis eu precisava passar a cor. Aí aqui, ó, inclusive eu coloquei uma informação pra mim, a gente nem chegou a ler essa parte no nosso Clubinho na Prática, que eu escrevi, né, irrelevante para o meu objetivo atual, porque ele vai falar muito mesmo sobre o funcionamento, e tava difícil de eu entender e que não fazia tanto sentido. Aqui, né, ele fala do ato de recordar, isso é muito legal, inclusive eu quero ver se eu marco, porque é o tipo de informação que eu posso colocar lá no nosso Twitter. Eu gosto de colocar essas referências, né? Vou colocar assim. Vou colocar bem feinho mesmo, gente. Só pra eu lembrar depois que tem que estar aqui, que eu tenho que voltar. Vou deixar até aqui embaixo, que eu quero voltar depois nisso. E aí com a estrelinha, que era muito importante, até pra facilitar a minha segunda leitura. Então eu marcava o que era muito importante, que eu ia passar amarelinho. Eu fazia essa estrelinha aqui pra me ajudar a localizar. Aí eu gosto de enumerar também, ajuda. Depois eu posso até fazer um folhear do meu livro do GTD pra vocês verem como que ele vai ficando. Inclusive essa semana eu vou voltar, gente, com os vários folheares. Então, transferindo para fora do corpo. Essa parte é muito importante para o caderno narrativa, por isso que eu até coloquei esse post-it amarelo para eu não esquecer. Aqui ele tá falando, ó, a própria referência do David Allen mesmo sobre essa importância do anotar. Então, se tem alguma coisa que funciona diretamente para o caderno narrativa, é a partir dessa parte aqui. Então, vocês vão ver que tem muitas marcações mesmo, muitas ideias estão aqui. Vale a pena, inclusive, ver se eu faço um resumo só dessas páginas aqui. Nem vou colocar o amarelinho, porque eu já coloquei, né? Então tá fácil. Eu vou colocar só aqui na mesma direção pra eu lembrar que é tudo o mesmo assunto. Isso também eu aprendi com a Fê. Da gente usar um sistema de cores e a gente colocar as cores próximas todas juntas. Aqui já é a parte 2, que seria essa parte da prática mesmo, que a gente vai ver que já vai ter menos coisas. Então, começa a organizar a nossa casa. De novo, dá pra ver o lapisinho e depois o colorido.
É muito legal, gente, essa coisa de cores, porque a gente consegue pegar as referências rapidinho, o que é importante mesmo, do que é só explicação, do que é legal. Às vezes a gente conseguir chegar, mas que não necessariamente é muito importante. Aqui ainda ficou coloridinho, né, porque eu sou personal organizer, então me ajudava de fato, né, isso aqui que ele estava falando, mas não necessariamente para todo mundo. Então aqui ele fala do arquivo de escritório, eu desenhei, ele fala do computador, eu desenhei também. Inclusive, acho que essa aqui que é a parte que eu tava procurando, que a gente dá pra gente usar lá do clubinho na prática, sobre o método GTD. Vou até marcar aqui pra não esquecer. Depois eu tenho que voltar nessas partes. E o legal da gente marcando, né, é justamente pra gente conseguir voltar depois e ficar mais fácil. Então eu só tô passando o olho e eu tô conseguindo identificar. Aqui ele tá falando, né, essa coisa da gente querer tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ser multitarefa, dar conta de tudo. E aí nisso eu lembrei da imagem do polvinho, né, que tem muitos braços, que tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu coloquei aqui do lado pra eu localizar, né. Aqui também fala dos tablets, dos computadores, como se fossem canivetes suíços, né. Então aí eu desenhei aqui pra me ajudar a bater o olho e lembrar exatamente o que ele tá falando. Correio, né, as informações que chegam, o e-mail, como que a gente acessa. Então é legal a gente pegar essas referências aqui, vai falando do Facebook, de SMS, então ele vai dando conta das diferentes redes sociais que a gente tem, né, falando sobre senha. Então, sugestões do que a gente pode fazer na nossa casa, pra gente não esquecer, pra gente localizar as coisas mais rápido. Isso aqui que ele fala do comprimido, que a gente esquece que a gente tomou, porque na verdade a gente não presta atenção. Me chamou muito mesmo a curiosidade, e aí toda vez eu paro e lembro que eu tô tomando remédio, eu tenho que lembrar, né, ficar presente nesse momento pra eu conseguir lembrar depois, não precisar dessas caixinhas. Agora o mundo social. Não sei se vocês estão vendo, mas já tá diminuindo, ó, a quantidade de marcações, né? Aqui ele tá falando de diferentes redes, né? Então, Wikipedia, Kickstarter, Kiva, Netflix, Pandora, Amazon, enfim, e aí vai indo. Recaptcha, que é aquelas palavrinhas que vão aparecendo, que a gente tem que ir traduzindo pra gente localizar algumas informações. Aqui eu achei bem legal que ele vai explicando, né? Então, estavam falando de amizade, aí ele vai contextualizando. É legal como que diferentes capítulos, né, com diferentes assuntos, são cores distintas que vão aparecendo. Então aqui na frente, olha, tinha mais amarelinho, apesar que tinha umas cores, né, tinha o rosa, tinha o laranja, e ainda teve isso, né, eu comecei com uma canetinha, essa canetinha acabou, e aí eu continuei com outra, que é um pouco mais escura, mas eu continuo nessa ideia aqui das referências e eu consigo ainda localizar facilmente. Já que a gente vê que tem bastante explicações marcadas e importantes, né? Aqui, ó, aqui eu já achei que não precisava passar cor nenhuma, então na hora de ler foi importante eu fazer essas marcações a lápis, mas depois eu não precisei passar, diferente daqui. E aí eu acho que foi isso, a partir daqui eu já não tava usando tanto as cores, eu achava melhor só marcar de lápis e quando era muito importante eu passava o amarelo. Porque eu não sei se vocês lembram também, né? Eu acho que aqui eu lia direto no livro e depois eu vinha colorindo. Dependendo da leitura, às vezes eu começo lá no tablet, no iPad, e depois eu venho marcar aqui no livro. Também depende do tipo de livro, como que eu vou fazendo essas leituras, ó. Então dava pra ver que não é que eu não chamou tanto a minha atenção, mas que eu não tava achando tão necessário colocar as cores, justamente porque à medida que a gente vai entendendo, né, a narrativa da pessoa que tá escrevendo aquele livro, a gente vai entendendo e a tendência é marcar cada vez menos. Então nas primeiras páginas a gente realmente marca muito, porque é tudo novidade, e à medida que vai passando já não tem tanta necessidade. Aqui ele tava falando de tempo, e essa parte é muito importante pra mim. E aí vocês vão ver que tem bastante marcação, principalmente de amarelo. Então aqui fala do córtex pré-frontal, realidade, aí eu fiz aqui astrofísica, achei legal desenhar para localizar. Aqui também achei importante que essa questão de comer ou beber glicose melhora o desempenho. Então algumas diquinhas que ele vai colocando que eu vai identificando que é legal. Isso aqui também é muito importante para a parte do caderno narrativa, então eu marquei também
como que a gente domina essa gangorra dos acontecimentos, que tá tudo bom, de repente tá tudo ruim. Inclusive faz ligação direta com o livro Flow que a gente tá lendo e com a prática da escrita de si. Que já tava bem mais minimalista, tá vendo? Aquele tanto de cor já aqui já não fazia tanto sentido. Aí falava do cubo mágico, do Tetris, eu fui desenhando também. Aqui ele fala, né, sobre sono, e aí eu dei aquela sugestão pra vocês pra gente fazer a tabela de sono que eu realmente fiz. Eu mostrei lá no Instagram, depois eu mostro aqui no YouTube como ficou no caderno, que eu vou começar a fazer as gravações. Aqui falou de distração, me chamou muita atenção, daí eu até marquei com roxo. Aqui eu já voltei a mostrar esses termos chaves. Tempo criativo, e aí ele fala, né, essa criação de palavras. Então, caranguejo com molho e pinheiro, pra gente não faz muito sentido no brasileiro, mas quando a gente mistura todas essas juntas, vira abacaxi. Uma loucura. E aí eu resolvi marcar ali pra eu não esquecer, me chamou atenção. Isso aqui, ó, é que ele tá falando do fluxo, do Mihaly, que a gente tá dando conta agora lá no nosso clubinho de leitura. Inclusive eu vou ver se eu marcar de uma outra cor. Ó, fluxo. Nem sei se essa parte aqui era sobre fluxo. Deixa eu ver esse rosinho aqui. É só uma informação aleatória, mas pode deixar de rosa, não tem problema. Tô sem flags, gente, tô precisando comprar essas direitinho. Enquanto isso, a gente vai usando os pedacinhos de post-it mesmo, funciona, né? Então, fluxo, achei. Que ele tá tudo falando de fluxo. Aqui achei muito importante também, que ele tá falando da concentração prolongada de 50 minutos ou mais, que é em razão que o cérebro leva para se acostumar e manter no estado de concentração. Gestão de tempo é assegurar que você tem captado todas as coisas que merecem sua atenção ou deveriam merecê-la e anotá-las. Então a gente fazer esse despejo mental, tirar da mente, e aí por isso que no tweet, né, eu tô usando os 45 minutos, que é o tempo de concentração que a gente consegue. Fala do tempo da vida, como que a gente vai organizar informações para decisões. Então aqui a palavra-chave seria decisões. De novo as marcações, aí eu achava importante, coloquei uma numeração. Essa facilitação gráfica ajuda bastante, né? Então, a partir tanto de imagens, quanto de rabiscos, quanto de números, de setas, como que a gente vai identificando, que é mais importante. Aqui ele traz muitas referências, exemplo, usando inclusive conta, e isso não me interessava muito, então vocês estão vendo que eu passei mais por cima, mas está lido, olha só, dá pra gente ver, mas já não me interessava tanto quanto a parte do começo para o nosso objetivo, que é a escrita de si, essa prática, né, de manter o caderno anotado em dia. Vamos ver. Organizando agora o mundo dos negócios, criando valores, vou marcar isso também. Aqui já tem um pouco mais, tá vendo, de marcação. Isso aqui eu achei muito legal, inclusive eu escrevi no caderno, eu lembro que eu passei esse pro caderno. Essas imagens de organograma, tomada de decisão. É isso, eu queria mostrar pra vocês que é legal a gente perceber que não necessariamente porque a gente começou com uma estrutura, a gente precisa continuar com ela o tempo inteiro. Da mesma forma, no nosso caderno, não é que você começou com uma diagramação, com um sistema de organização, que você tem que continuar até o final. Então, se tá falando alguma coisa que te interessa, você marca, você desenha, você chama atenção de alguma forma. Se é só um conhecimento que não tá pegando pra você nesse momento, deixa pra lá também, não tem problema, né? Isso aqui eu acho que é legal eu marcar, porque ele tá falando dessa questão de papel, né? Eu vou marcar aqui pra ler depois de novo. Porque tem a ver com GTD também de novo, que a gente tá trabalhando lá. Aqui, ó. Inclusive eu marquei, ó, GTD. E na hora que eu tô lendo, né, gente, no clubinho, lógico que eu tô lendo o amarelinho, mas eu tô lendo os riscadinhos também, né? Mas é que eu lembro que o amarelo é a parte mais importante mesmo, que eu não posso esquecer. Por exemplo, nessa segunda leitura, qual seja, né, essa leitura que você vai fazer depois, você sabe que você vai se concentrar mais nesse amarelo, que é essa ideia, esse resumo das principais ideias que estão sendo trabalhadas naquela página ou naquela parte daquele texto.
Ah, aqui inclusive tá resumido, ó. Eu resumi esse finalzinho aqui porque eu vi que tava sendo muito repetitivo, que não tava fazendo muito sentido pra mim ler parte por parte, porque não tava sendo tão proveitoso, digamos assim. Então, ó, na primeira parte aqui eu fui usando várias cores e eu fui fazendo inclusive o resumo desse conteúdo no meu caderno. Quando chegou na parte 2, eu fui mais lendo e lendo de lápis e depois passando o amarelo quando eu julguei conveniente. E aqui na parte 3, eu achei importante eu ir resumindo. Então eu fui lendo, vocês vão ver, eu vou marcar. E aí depois eu vim e passei essas informações aqui pro papel para eu não esquecer. Já é um tipo de anotação diferente da outra, porque essa aqui ela é muito mais específica, são práticas mesmo, perguntas que ele vai sugerindo pra gente. E aí eu fiz, acho que foi até um vídeo só que eu dei conta desses 2 últimos capítulos. Aqui eu já fui marcando com a canetinha amarela mesmo, de um lado dela essa ponta aqui e do outro, deixa eu pegar pra você ver. Essa aqui que eu uso, ó, ela é uma brush pen. De um lado, ela é a brush pen que eu uso de marcador, porque a tinta não borra, ela é muito boa. E do outro lado, ela é uma canetinha de escrever mesmo, que ela já tá até branca, sem cor, ó. Mas enfim, porque eu deixo ela assim, porque a parte mais importante pra mim é essa. Mas eu fui, então só com ela, eu dava conta de ir marcando aqui. Quando eu identificava que era muito importante, eu passava um pouco mais grossa, né? Depois, numa segunda leitura, eu vinha e marcava de caneta, inclusive eu ia colocando, né, essa ordem para conseguir lembrar quais que são os tópicos. E isso tudo eu fui resumindo depois. Então eu lia primeiro e depois eu vinha e resumia aqui só a caneta e no segundo momento eu colocava. Se eram os subtópicos, né, as partes, mantendo essa estrutura do texto, eu passava o vermelhinho. Quando eram partes, né, temas importantes de cada um desses pedaços, eu vinha e marcava. E o amarelinho é o teor definidor, então, que eu falei com vocês, né? Essa ideia de a gente manter essa estrutura de tópicos, subtópicos, temas, subtemas. Pena que a Chubasco já foi mais importante, a gente já vê que já salta mais os olhos. Aqui tava falando sobre filhos e que todo o resto, a importância de a gente ter uma gaveta da bagunça. Essa parte de serendipidade me chamou muita atenção, inclusive eu fui descobrir o que é essa palavra. Então quando eu vou identificando palavras que me chamam a atenção, que eu não sei o que é, eu vou colocando. E isso ele diz que é muito, muito importante, inclusive eu marquei, vou até marcar aqui também, para voltar de vez em quando fazer essas perguntas, né? Será que ainda preciso me apegar a essa coisa, a essa relação? Será que me passa energia e felicidade? Me serve? Minhas comunicações estão muito travancadas? Eu sou direta? Peço aquilo que quero, do que preciso? Ou espero que a pessoa, né, que tá comigo nessa relação descubra de maneira paranormal? E aí aqui eu relacionei com a Marie Kondo, né? Isso me traz alegria, a mágica da arrumação, e aqui com a comunicação não violenta. Essa importância da gente se falar sobre as nossas necessidades. Então, só coloquei umas letrinhas aqui e isso já me chama atenção. Será que eu preciso acumular várias coisas idênticas? Meus amigos, hábitos, ideias são por demais homogêneos? Ou eu tô aberta a ideias e experiências de pessoas diferentes, de pessoas jovens, né? Então, é legal a gente voltar sempre. Aqui já é o apêndice, eu marquei de amarelinho, eu nem cheguei a ler, gente, porque é um dos que ele vai trabalhando lá naquela parte financeira, que eu falei com vocês que eu não li tanto. As notas eu ia lendo, se eu ia sentindo necessidade, mas eu não fiz uma leitura super sistemática. E é isso que foi o livro, as principais ideias que eu acho, né? A gente pegar o livro, a gente deixar ele fazer parte da gente mesmo. Então, interage, tenta trabalhar isso se você tem dó do livro, né? Vamos usar ele mesmo, marcar com post-it, com cores, riscar. Se você for seguir o clubinho, vai vendo aqui quais que você já fez, faz tipo uma tabelinha para você ir acompanhando. Sentir a necessidade, faz um resumo, faz no livro mesmo, porque a chance de perder papel é muito grande. Por exemplo, eu tô falando com vocês do resumo que eu fiz no caderno. Ah, gente, o caderno tá lá, ó, mas eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. Mas assim, podia ter feito nas páginas mesmo, no próprio livro, enfim. Aqui eu comecei, eu mostrei pra vocês, vou mostrar, ó, a mente organizada, então fui colocando os encontros. Deixa eu só conferir se eu coloquei todos os encontros. Aqui, ó, ficou faltando 2 encontros. Aqui estão todos.
foram 23, então eu coloquei essa mesma referência aqui para eu justamente lembrar. Foi importante no começo eu ir lendo aqui, usando esse código de cores e escrevendo. Eu demorei mais tempo, mas eu precisava entrar no ritmo do autor, né? Mas com o tempo eu fui identificando que isso não era mais tão importante pra mim. Então aqui de um lado os termos, as palavras-chave, tudo que ele foi trabalhando. E à medida que eu fui vendo que foi repetindo muito, quando vocês vêm aqui, né, na 11, na 74, enfim. Aí é que eu fui parando de anotar, porque eu já percebi que eu já tinha identificado quais eram. Aqui é o resumo mesmo, então eu fui marcando inclusive aqui nesse índice, né, quais que são as páginas, quais que são as cores, pra conseguir identificar. Aqui a parte 1.1, olha só, eu colocava uns rabiscos também. Aqui continua sendo só as palavras-chave, e aí eu escolhi essa possibilidade de deixar a página dupla para o mesmo assunto, no caso termos, e uma outra página dupla, se for o caso, para fazer os resumos, tá vendo? Aqui continua, e eu percebi que marcar as palavras-chave, inclusive, facilitam a prática do resumo, porque a gente vai vendo como que os termos vão se repetindo, que na verdade eles se encontram. E todos esses que têm essa marcação sobre esses termos mais técnicos, sobre pensamento, como que funciona. E aí eu resolvi deixar aqui para eu identificar que esse é diferente desses outros todos. Aqui já é o capítulo 2, né, no caso, esses termos aqui. Aqui é o resumo, aquela parte do Oli que eu mostrei para vocês. Já usei um pouco mais de lettering aqui, né? Desenhei as letras, enfim. Deixei aqui o espaço para continuar fazendo as palavras-chave. Olha, eu continuei até na página 85. Aqui é mais resumo sobre a categorização. Já estava um pouco mais animada, né? Questão de desenhar um pouco mais, escrever menos. E fiquei aqui, foi aqui que eu identifiquei que ainda precisava fazer essa separação de devaneio e focado. E depois eu não fiz mais. Tá aqui o caderninho inteirinho. Quem sabe depois eu acabo esse resumo e mostro pra vocês. Mas justamente da gente perceber que tem diferentes estratégias que a gente pode trabalhar, inclusive com a mudança do livro. O que eu não vou abrir mão, que eu identifiquei que é importante, é eu marcar com um lápis ou com uma cor que chame um pouco menos a atenção. E as partes que eu identifico que são muito importantes, eu deixo num destaque, que pode ser amarelo ou pode ser numa cor que eu vou solicitar. Eu percebi, fiz isso no tablet, né? Eu marco essas ideias principais, que seria esse lapisinho de amarelo ali no marcador, né? Com a canetinha. E quando é alguma coisa que me chama mais atenção, que eu identifico que é um conceito central, um resumo a ser trabalhado, daí eu coloco aquela cor que eu coloquei, que é daquele livro, né? E eu faço isso, inclusive, para essas estruturas, né? Quando que muda os capítulos, para conseguir localizar, que foi o que eu fui fazendo aqui. Então é isso, a gente vai mudando com o passar do tempo, não tem problema. Você não tá ficando preguiçoso, preguiçosa, só porque são outras estratégias, são diferentes momentos, você é uma pessoa diferente, são assuntos diferentes, né? Um livro muito grande, é difícil a gente dar conta de tudo. Geralmente as primeiras páginas, né? Até o primeiro e segundo capítulo, a gente realmente marca mais coisas, porque ele está introduzindo o assunto, e depois, à medida que os capítulos vão passando, a gente vai diluindo aquela informação que estava toda concentrada, e aí sim explicando um pouco mais, e é por isso que a gente vai marcando menos, não é que a gente está cansando do livro, né? E é legal isso, né? E aí que no final eu identifiquei que era legal eu fazer esse resumo, porque não deixava de ser, né, uma super revisão do que ele tinha trabalhado lá anteriormente, inclusive para eu fazer essas relações, mas que também é a parte mais aberta, que ele sugere que a gente implemente mesmo, assim. Não que aqui não implementasse, né? Ele dava exemplos de coisas, como que a gente pode fazer, só que ele dava, inclusive, como se fosse um passo a passo, né? Faz isso, deixa a chave perto da porta, faz tal coisa. E aqui ele faz mais questões pra gente, né? Ele produz mais uma criticidade. Então, essas três partes, ele interage com a gente de diferentes formas, né? Então, se na primeira parte ele deixa pra falar, de explicar mesmo conceitos e partes, como que a gente tem que fazer, na parte 2 ele vai dando exemplos de como as pessoas já conseguiram implementar essa parte, né, do conteúdo. Então, aqui, ó, na primeira ele fala, né, sobre informação e sobre categorização, a neuroquímica da atenção. Na parte 2 ele vai falar como que a gente consegue implementar isso na casa, no mundo, né, no nosso mundo, à nossa volta e o nosso tempo.
organizando também a informação para decisões e no mundo do negócio. E na parte 3, então, ele abre essa criticidade, ele já apresentou a teoria, ele já apresentou possibilidades de prática e agora então ele abre para reflexão, para a gente pensar como que a gente pode fazer para além de só seguir exemplos, ideias de outras pessoas, o que a gente pode criar novo e que tá tudo bem a gente ter uma baguncinha, porque a bagunça também é uma forma de categorização e de organização. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, me desculpem a demora para fazer esse folhear desse livro, se vocês quiserem eu posso continuar fazendo isso dos próximos livros, mas foi nesse que eu comecei a sistematizar mesmo. E eu posso mostrar do GTD como que tá ficando assim que acabar o clubinho na prática também, que a gente usa 2 livros lá. E é isso, gente. Essa semana vocês fiquem atentos que vai ter bastante vídeo sobre folhear, no caso dos cadernos, mas eu queria começar com esse folhear desse livro, tá bom? Obrigada!